tema de nossa entrevista hoje aqui no Justiça Gaúcha é processo eletrônico. Ao longo de 2012, aproximadamente 1.500 advogados tornaram-se aptos no manuseio de petições eletrônicas via portal do TJRS. E o treinamento eletrônico de 2013 acontece agora no mês de agosto. Nosso convidado é o presidente do Conselho de Informática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o juiz Ricardo Torres Herman. Bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, Vera. Bom, vamos saber então como está esse processo eletrônico, em que estágio ele está se desenvolvendo, em que etapa nós estamos já hoje oferecendo aos advogados e como é que está sendo também a aceitação desta ferramenta que vem justamente deixar mais ágil todo o processo, significa também muita economia de tempo, de dinheiro. O Tribunal de Justiça, desde 2009, vem investindo muito na implantação do processo eletrônico ou do processo virtual. E lá, na época de 2009, ele priorizou esse projeto como a principal realização no planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. Dessa forma, ainda em 2011, foi instituído o processo eletrônico no âmbito do Tribunal para atendimento dos agravos de instrumento e as ações originárias do Tribunal. Esse sistema vem atualmente sendo empregado com bom êxito até então, e os advogados vêm sendo treinados principalmente para esse fim. Neste ano de 2013, o Tribunal vai implantar o processo eletrônico também nos juizados especiais cíveis. Inclusive já iniciou esse trabalho. Em março desse ano, em caráter experimental de um projeto piloto, foi implantado o processo eletrônico no Foro Regional do Partenon. E depois, em maio, nós ainda colocamos também em caráter experimental em outras 3 comarcas, que foram Igrejinha, Frederico Westphalen e Montenegro. E agora, em julho, mais 3 unidades, Augusto Pestana, Santa Cruz do Sul e o Foro Regional da Restinga também receberão. E a partir de setembro deste ano, haverá uma implantação em maior escala, de modo a que até o final do ano todos os juizados especiais cíveis do Estado estejam contando com o processo eletrônico. O processo eletrônico representa uma agilização da tramitação do processo, mas também e fundamentalmente numa facilitação para aqueles que precisam trabalhar, os operadores do direito, advogados, juízes, promotores, e também para as partes, facilitando com que elas possam acompanhar não apenas informações do seu processo, mas o próprio processo num computador com acesso à internet. Então, realmente ele se traduz num avanço em termos de agilidade, num avanço em termos de acesso à justiça para as partes e numa facilidade para os operadores do direito. Perfeito. O portal do processo eletrônico está disponível no site do TJRS. Exatamente. E o portal ele é específico para os advogados e operadores, promotores, enfim. As partes ainda devem procurar informações na parte de informações processuais do Tribunal de Justiça. Uhum. Esse sistema ainda está sendo ampliado, e desenvolvido cada vez mais e sendo constantemente aperfeiçoado. Exatamente. Inclusive, o aperfeiçoamento do processo eletrônico tem contado com a necessária colaboração de outros órgãos e de outros usuários que não aqueles internos do Tribunal de Justiça. Quer dizer, eles podem detectar algum tipo de dificuldade e a partir de aí há uma atualização. Exatamente. O Tribunal tem um conselho hoje que se chama o Conselho Gestor do Processo Eletrônico. Ele é composto por membros do próprio Tribunal, também da OAB, do Ministério Público, da PGE e da Defensoria Pública, e regularmente são feitas reuniões em que se recebem essas colaborações para aperfeiçoamento do processo eletrônico. Posso lhe citar uma agora que recentemente se adotou, por sugestão da OAB, para que constasse no site do Tribunal relatórios de interrupção ou indisponibilidade do sistema. Quando o advogado, por exemplo, tenta acessar o sistema do tribunal para encaminhar algum tipo de petição e o sistema está indisponível, ele tinha toda uma dificuldade para obter a certidão dessa indisponibilidade. Agora vão constar em relatórios que são
atualizados diariamente os períodos em que houve essa indisponibilidade do sistema, de modo a facilitar, então, o trabalho, né, dos operadores do direito. Quer dizer, o objetivo é facilitar de todas as maneiras o trabalho de advogados e também o interesse das partes também interessadas nos processos. Exatamente. Vamos dizer, a facilidade de atuação dos advogados, dos promotores, né, e essa maior acessibilidade do processo, ela importa realmente numa justiça mais adequada às partes, no final de contas, né, uma melhora na prestação jurisdicional. Vamos falar sobre agora esse primeiro treinamento que vai acontecer agora no mês de agosto para aqueles advogados interessados. Será ministrado pelo TJRS, vai ser no dia 30 de agosto. E como é que os interessados podem se inscrever, obter informações e mais? Quem não participou, né, do treinamento do ano passado consegue se encaixar agora? É dividido em módulos, em níveis? Como acontece? Conseguem sim. Os interessados podem recorrer ao Tribunal de Justiça no Conselho de Informática Judiciária, né, cujo número do telefone consta no site do Tribunal de Justiça. E há dois níveis, vamos dizer assim, um para aqueles que estão iniciando, né, nesse tipo de treinamento, e aí tem um treinamento mais básico e um nível um pouco mais avançado. Nós iremos incluir também nos próximos treinamentos que o tribunal irá ministrar, já o treinamento específico para esse sistema dos juizados especiais cíveis, porque até então, como esse sistema ainda estava muito em caráter experimental, só havia o treinamento para o eletrônico dos agravos de instrumento e ações originárias do tribunal. Mas a partir de agora também incluiremos uma parte dessa exposição relativa ao processo eletrônico dos juizados, né? Na medida em que até o final do ano nós teremos isso espalhado pelo estado todo. Então os advogados, acredito, irão procurar se informar para poderem utilizar com maior eficiência esse sistema. Agora, esse profissional, esse advogado deve estar cadastrado. Para acessar e peticionar no processo eletrônico, o advogado deverá contar com um certificado digital, que é uma assinatura digital. Uma assinatura eletrônica. Exatamente, válida num instituto que se chama o Instituto ICP Brasil. Os advogados normalmente encaminham esse pedido de assinatura digital, de certificado digital, junto à OAB. Mas qualquer tipo de assinatura eletrônica válida debaixo da estrutura da ICP Brasil é admitida para o efeito de acessar o processo eletrônico. Quer dizer, o primeiro passo é essa assinatura digital e a partir daí, qualquer computador conectado à internet pode ter acesso ao portal? Exatamente, qualquer computador ligado à internet pode acessar o portal e permitir que o advogado ingresse com petições, sejam para propor uma ação nova ou petições intermediárias no processo já em tramitação. Agora, juiz Ricardo Hermann, deve haver uma necessidade constante de atualização desse portal de conteúdos, de informações. Como é que é feito esse trabalho? O portal, propriamente dito, ele é vamos dizer assim, uma tela muito simples em que o advogado ali acessa diretamente o processo eletrônico. Mas no site do Tribunal de Justiça nós vamos procurar manter de maneira mais completa possível informações e esclarecimentos a respeito do processo eletrônico, eventualmente inclusive com alguns treinamentos virtuais, né, por tutorial ou alguma forma de esclarecer e de orientar na forma de uso desse processo eletrônico. O senhor acredita quando que esse processo vai estar totalmente concluído e atendendo às necessidades dos profissionais da área da justiça? Eu creio que levaremos ainda uns 2 anos, pelo menos, para que haja uma completa implantação do processo eletrônico, né? Nós ainda temos a jurisdição toda civil, que ainda não foi beneficiada com essa ferramenta, e a jurisdição criminal tampouco ainda recebeu essa ferramenta. De modo que no ano que vem, provavelmente, nós iniciaremos com o processo nas varas cíveis comuns e em 2015 com os processos criminais. Perfeito. Nós ainda temos um tempinho para o senhor concluir as suas informações sobre esse assunto tão importante, não é, que é o processo eletrônico. O que se tem buscado na elaboração do processo eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que está sendo feito com desenvolvimento próprio, é criar uma ferramenta tecnológica que seja efetivamente útil
para os operadores do direito, para advogados, promotores, juízes, mas que também seja útil e fácil e mais acessível para as partes. A tecnologia, e com essa, vamos dizer, com essa filosofia que se tem feito esse trabalho, ela tem de servir para facilitar o trabalho das pessoas e para facilitar o acesso à justiça. Ela não pode servir como um fim em si mesmo. Essa preocupação nós temos tido e por isso estamos fazendo de maneira gradual a implantação do processo eletrônico. E acreditamos que com isso haverá uma maior adequação dessa ferramenta tecnológica aos usuários. Tá certo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Justiça Gaúcha. Hoje nós tivemos então o prazer, de conversar com o juiz Ricardo Torres Hermann, que é presidente do Conselho de Informática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. E se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail. É imprensa@tjrs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.